Ô, Bruno, amanhã vai ser top, hein, cara? A gente vai descer lá pra praia, curtir o final de semana aí de boa, Cerveja, cara. caipirinha, pé na areia. Vou assar aquela picanha lá Ô, que a gente pessoal, comprou ontem. vamos lá. Ô, Brunão, começa aí, cara. Ô, diretor, ó, tá faltando um ponto, cara. É, Desculpa meu. aí, bicho. Foi mal. Pessoal, bem-vindos ao nosso Abacaxi Digital. É aqui que a gente descasca a tecnologia, a gente atende e entende tintim por tintim. Pega a sua xícara de café, se acomoda, senta aí. Vem com a gente descascar esse abacaxi e falar sobre tecnologia. Isso aí. E hoje, Luiz, o que a gente faz hoje, cara? Cara, hoje nós vamos falar sobre os habilitadores da indústria 4.0. No episódio passado, a gente fez a introdução da indústria 4.0. Nós fizemos até uma retrospectiva, né, cara, para embasar esse assunto. E ali a gente já começou a discutir que a indústria 4.0 tem os habilitadores. Então hoje a gente vai falar sobre isso, o que são, onde vivem e o que comem, cara. É isso aí. Ô, Luiz, bom, indústria 4.0. Para você evoluir na indústria 4.0, você tem que olhar para algumas tecnologias que dão acesso à indústria 4.0, que são os famosos habilitadores. A gente está falando aí mais ou menos de 9 tecnologias que habilitam a indústria 4.0. Quais são essas tecnologias? A ideia hoje é a gente dar uma passada por elas, e aí nos próximos episódios a gente vai falar no detalhe, vai discutir um pouco sobre ela. Mas aí eu estou falando de inteligência artificial, estou falando de robótica, eu estou falando de IoT, internet também. Então tem muita coisa que a gente vai discutir, sabe? Legal. Cara, você falou uma palavra aí mágica, né, cara, que é a internet, né? E assim, como que a internet se relaciona, cara, com a indústria 4.0? Como ela está inserida? Qual que é a importância dela dentro da indústria 4.0? Total. A internet, o IoT, né, tá muito em linha com a indústria 4.0. Lembra que a gente falou que hoje o grande petróleo, a grande informação são os dados. São os dados, né? Isso. Então, alguma coisa está sempre conversando, né? Se a gente for trazer isso para o nosso mundo, o que é a internet das coisas? São as coisas que se conectam. Isso aqui é uma coisa, o celular. Sim. É uma coisa que se conecta. Você sabia, cara, que no Brasil existe mais ou menos 3 coisas que se conectam por pessoa, cara, em média? Tem mais coisas do que pessoas no Brasil. Interessante. E aí eu tô falando o quê? Eu tô falando de um celular, tô falando de um relógio. A geladeira, hoje em dia, ela se conecta, ela avisa. Então, isso é a internet das coisas. Pô, isso é um assunto legal, um tema legal, porque, na verdade, a gente fala sempre da indústria, né? Mas a indústria, esse conceito, ele está muito mais perto da gente do que a gente imagina, né? Está dentro da nossa casa, certo? Total. Dentro de casa, já viu uma Alexa? Sim. Você já usou um Google, você já usou uma Siri. É um exemplo um pouco... Começa a se tratar do exemplo da inteligência artificial. Lembra lá que eu falei que a geladeira está conectada? Sim. O próprio celular está conectado. Hoje, algumas medições de energia já estão conectadas. A inteligência artificial de uma Alexa conectada começa a ajudar a gente com a inteligência. Então, se está faltando coisa na geladeira, manda a gente comprar. Se a gente está se exercitando pouco, está faltando água. Hoje o meu relógio me avisa para eu tomar água, se eu dormir bem, né? Se eu dormir mal. Legal. A inteligência começa a entrar nisso aí, entendeu? Você vê como é um assunto tão importante, né, cara? Que está dentro da nossa casa ali, né, cara? Agora, assim, voltando para o mundo da indústria, né? Como que essa tecnologia está colaborando para as indústrias aumentar a eficiência, a produtividade e até mesmo a segurança? Como que isso está... Pensa assim, ó, falando de indústria, um exemplo de uma produção qualquer aí, invase. Certo. Né? Pensa numa cervejeira, suco, leite, o Red Bull, a Coca-Cola. Tá aqui a garrafinha de Coca-Cola rodando numa esteira, precisa invasar ela. Imagina que tá passando lá 100, 200, 5 mil garrafas sendo invasada. Vazar, o líquido tá caindo lá e enchendo. De repente, passa 5, a sexta invasa faltando 3/4. Passa mais um pouco, faltando metade. Aí, de repente, volta, enche de novo. Volta a faltar 3/4, volta a faltar metade. Isso começa a gerar uma tendência dentro da máquina. Sim.
como é que a inteligência artificial está atuando nisso, né? Então, existem os sensores gerando dados e medindo essa qualidade dessa garrafa sendo envasada, né? Quantidade de líquido que A tá quantidade dentro, de líquido que tem lá peso, dentro. sei lá, uma coisa assim. E a qualidade, os sensores que estão, as câmeras que estão medindo esse processo, começam a perceber que isso virou uma tendência. Essa falha começou a virar uma tendência. A inteligência, ela vai começar a avisar o operador, o chefe de produção, o próprio software de que, opa, tem alguma coisa acontecendo errada ali. Ela só vai te avisar que você está tendo uma falha, ou ela é capaz de corrigir aquilo automaticamente na linha ali, em tempo real, cara? Essa é a grande graça da inteligência artificial aplicada com a internet das coisas. Ela vai avisar. Certo. Vai avisar que tem uma tendência de problema ali para que isso seja revisado. Só que imagina, de novo a produção aqui dos líquidos. Uma fábrica está rodando o dia todo milhões e milhões de garrafas. Não dá para parar um processo de produção do nada só porque houve uma falha aqui. A máquina ela tem que entender que, poxa, agora é o momento de eu envasar 3/4. Então é agora que eu vou aplicar um pouco mais de tempo no envase. Legal. E ela vai se corrigir. Que aí entra um grande habilitador da inteligência artificial, que é o machine learning. A máquina aprendendo. A máquina aprendendo de acordo com aqueles A máquina aprendeu com o erro. padrões que Exatamente. identificou. A máquina começa a desenvolver esse entendimento e vai se corrigindo, deixando tudo muito claro de que o operador, na sequência, numa parada de manutenção, esse tipo de coisa, ele tem que se preocupar e tomar conta disso. Legal. Cara, essa semana eu vi uma matéria sobre os semáforos inteligentes que estão sendo instalados em São Paulo. Estaria relacionado... Pensa no nosso dia a dia assim, ó. Imagina uma avenida com um movimento constante, né? E, bom, a essa hora, pico, trânsito, muito carro passando ali, e a transversal dela não tem tanto carro assim. Um exemplo de aplicação no nosso dia a dia é, poxa, se está passando muito carro aqui, então eu posso liberar o semáforo para fluidez no trânsito. Então, tempo de verde, mais tempo ligado, né? Você já deve ter ouvido falar na famosa onda verde dos semáforos, que é aquela sequência de semáforos na avenida. Poxa, se você passou nesse, você vai parar no próximo que está vermelho, você não tem fluidez. Então, todos ficam verde por um determinado tempo para liberar o trânsito. E aí, as transversais que têm menos fluxo seguram um pouco mais no vermelho para liberar. E a inteligência tem isso, né? Legal. Então, ele vai vendo como é que está o fluxo e deixando os carros de maneira mais fluida. Você já tem 2 habilitadores trabalhando juntos aí, né? A inteligência das coisas, a inteligência artificial, na verdade, a internet das coisas e a inteligência artificial trabalhando juntas, né? E pelo que eu entendi, não necessariamente, por exemplo, se você usa lá um chat, por exemplo, para fazer uma consulta, ele está se baseando em dados que ele já tem. Nesse caso, ele está misturando um histórico que ele tem ali de comportamento daquela via com uma situação real. E ele consegue combinar essas duas informações para realmente determinar o tempo correto do semáforo. É isso. Naquele momento, né, digamos assim. É exatamente isso. Então, toda análise da inteligência artificial, toda análise que trata um desses habilitadores é por histórico. Então, tem uma análise estatística, né, de determinado tempo para cá, como isso vem acontecendo, mas ele sempre está comparando com a situação real. Em tempo real. Então, bom, a tendência é essa. Hoje, a informação que eu tenho é essa, eu tenho que aprender a fazer diferente. Isso vai abastecer. O ChatGPT funciona dessa maneira. Né? Então, quando você faz uma procura, uma pesquisa no ChatGPT, você vai estimulando ele. Ele começa a entender o que é que você está querendo fazer, busca no histórico e começa a te devolver coisas. Por exemplo, quem nunca teve alguma experiência de digitar alguma coisa lá no Google, mandar procurar alguma coisa, por uma simples pesquisa e de repente você recebe uma enxurrada de e-mail, ou se você começar a digitar outra coisa no Google, já vai vir lá, por exemplo, carrinho de bebê, cerveja. Ele busca essa tendência, né? O
o que vem Para te acontecendo. apresentar ali um... Só que ele puxa seu histórico. Uhum. Ele puxa seu histórico e vê o que para você é comum, o que você precisa usar. A inteligência artificial está aí. Bruno, legal, puxando mais um dos habilitadores, que esse é bem legal, cara, que são os robôs. Então, assim, todo mundo que tem uma fábrica, o empresário, cara, o cara quer colocar robô na linha de produção dele, né? Então, como que o robô está inserido dentro da indústria 4.0, cara? Hoje, o robô ele é uma tecnologia de automação, né? Certo. Então, se você trazer um parâmetro, traçar um parâmetro de evolução, ele está na revolução 3. Certo. Então, mas ele é um dos habilitadores. Você já viu ou vocês consultaram alguns vídeos, algumas fábricas aí automotivas e tal, onde tem lá os braços robóticos que faz a pintura e faz o transporte e tal. Tem todo um aparato em volta. Uma proteção ali para o ser humano que está ali então, perto, tem barreira, o operador. Tem grade, tem sistema de visão, enfim. Para proteger o ser humano. Né? Então, para evitar acidentes, esse tipo de coisa. Agora tem uma evolução, né, da linha de robótica, que é o Cobot, né? O robô colaborativo. Então, hoje, numa linha de produção, você pode encontrar alguns braços de colaboração, está em consonância com o ser humano lá, onde já não existe mais essa necessidade de barreira, porque toda a parte tecnológica em volta dele, os sensores que compõem esse Cobot, conseguem perceber a aproximação, por exemplo, de um ser humano para evitar algum avanço indevido para machucar o ser humano. Então, ele consegue interromper até algum movimento dele para não atrapalhar, para não machucar e tal. E aí, aplicações são várias, né? Então, coloca o robô para movimentar peças de um forno, para movimentar peças pesadas, para fazer tarefas que gerariam lesões e tal. A famosa lera. Legal. Cara, e as fábricas inteligentes? Que é um assunto aí também bem atual, né, cara, nesse cenário, cara. O que exatamente seria uma fábrica inteligente, cara? A gente está falando disso, na verdade, já, né? Então, o conceito da fábrica inteligente é aquela famosa fábrica apagada, né? O montador tem bastante disso. Você vai no disjuntor lá, você vai no interruptor, baixa tudo, a iluminação da fábrica vai embora e deixa produzindo, né? Esse é o conceito da fábrica inteligente. Agora, tem muita coisa que envolve a fábrica inteligente, né? Então, lembra lá os dados que estão sendo gerados? Então, dentro de uma fábrica, você tem muitas coisas que você pode interagir. Por exemplo, além da produção estar acontecendo lá e o ser humano fazendo toda a gestão e vendo os alarmes e vendo se a produção tá ok e tal, tem algumas tecnologias, por exemplo, a realidade aumentada, que pode apoiar. Imagina você, durante a produção da fábrica lá, você não precisa nem entrar nela. Você acordou de manhã, quero ver como está a produção. Você pega um tablet, pega um óculos, coloca, aponta lá para a fábrica e consegue ver como é que está o consumo de energia, como é que está a produção, se está faltando material, se tem alarme, apenas apontando o tablet e transitando. Um relatório virtual ali, digamos assim, né? Cara, olha só que engraçado, isso é uma coisa que me fascina, né? A gente fala muito da indústria, da tecnologia, e a gente sempre pensa que isso está longe da gente, mas isso está muito perto. Você falou essa questão do relatório virtual, né? Hoje você vai em algumas lojas de imóveis planejados, você já enviou para o arquiteto a planta do seu apartamento, do seu imóvel, o que for. E ele faz o projeto e quando você chega lá, ele te mostra. Às vezes você marca uma visita no seu apartamento que está vazio, e ele leva o tablet dele e vai te mostrando como que vai ficar lá os móveis, as cores, né, cara? Então, assim, é uma tecnologia que foi talvez desenvolvida para a indústria, não sei exatamente se foi específico para a indústria, mas, cara, traz para cá, para casa, né, nosso dia a dia. Nosso dia a dia, cara. Dentre outras coisas, né? Você imagina você receber um novo funcionário no seu time, na própria linha lá, você pode usar a realidade aumentada para fazer um treinamento dele. Então, você coloca ele num ambiente de produção e coloca um óculos ou próprio tablet lá e fala, olha, agora é a hora de você apertar o parafuso com torque de tanto. Ele vai lá e dá um ok. Você projeta a peça ali, ele encaixa
a peça da maneira correta. Você vai fazer a dando essa capacitação dele num ambiente virtual, sem colocar ele em risco, sem parar a fábrica, porque você não precisa colocar o cara lá dentro, né? Pô, cara, que legal. É comum nas indústrias você ter painéis de alta potência. Sim. Né? E hoje é muito risco você colocar uma pessoa de manutenção para abrir esse painel, para medir, para ver como é que está a saúde do painel. Né? Legal. Você consegue apontar lá o tal do tablet e fazer uma medição e ver como é que está tudo sem precisar abrir o painel. E aí sim, se tiver que fazer uma manutenção, ele atua lá. Mas hoje a segurança do ser humano é muito garantida com essas tecnologias. Cara, você está falando disso, isso é a realidade virtual. Mas e a simulação digital? São assuntos, termos ali, palavras semelhantes, mas são coisas diferentes, certo? Sim, muito diferentes. A simulação hoje ela é muito aplicada em projetos. Né? Simulação, o digital twin, o gêmeo digital, é muito nesse sentido. Você imagina, você tem que fazer um projeto. A gente falou lá da fábrica de Envase. Né? Você vai fazer uma nova planta, você vai fazer uma planta de extração de óleo, diesel, enfim, petróleo. O investimento é alto. Sim, não complexo, dá para errar. Né? Não dá para errar, pelo menos em grande escala. Sim. Hoje existe tecnologia, existem softwares que você consegue desenhar o projeto e simular esse projeto de maneira virtual, no próprio computador. Gerar um gêmeo digitalmente. Então, você consegue recriar a sua fábrica dentro do seu computador e começar a ver como é que ficaria esse projeto. Simular ela mesmo, o funcionamento dela, né? Então, lembra lá do Envase. Você consegue simular uma máquina funcionando. Uma esteira transportando material e coloque, entra e sai, e envasa. Você faz esse tipo de simulação, se acelera e diminui. Se tiver um problema, se faltar material, o que acontece? Problema de carga elétrica, se você dimensionou corretamente, Exatamente. Você consegue simular tudo isso. Exatamente. Né, e aí, para você chegar na situação real, na situação ótima para desenvolver o projeto. Legal. Essa é a principal função da simulação. Vai minimizar o erro, falhas, custo, né, cara? Porra, cara, que fantástico, cara. Cara, obviamente que você, em algum determinado tempo, você fazia os projetos ali na raça, né? Então, você não tinha simulação digital. Você sabe se já existe um comparativo, cara? Por exemplo, qual que é a eficiência do projeto, né? Da execução do projeto quando você usa a simulação digital e quando você não usa? Você fez uma boa pergunta, eu não sei. Não sabe? Não sei. Eu não tenho esses dados, não. Até, não sei. Pessoal, se alguém tiver esse tipo de informação, ajuda a gente. Até porque a gente vai falar em detalhes sobre cada uma dessas tecnologias. E aí, de repente, no episódio de simulação, a gente pode falar um pouco mais e trazer dados. A gente busca isso. E se alguém tiver informação, me ajuda aí. Legal. Bruno, eu acho que foi bem legal o bate-papo, porque a gente já começou a descascar o abacaxi, certo? Então, falar quais são as habilitadoras da indústria 4.0, mas a gente ainda vai falar, e a gente precisa falar, cara, discutir cada um deles, porque eu acho que cada um deles pra gente entender melhor, né, cara? Então, a ideia é essa, chegar no final dessa série, a gente entender exatamente como que é esse cenário por completo. Então, a gente vai abordar cada um desses, mas eu acho que por hoje é legal, deu pra gente entender quais são os habilitadores, são de uma forma mais genérica ou resumida, são 9, certo? Uhum. E a gente vai falar de cada um deles, cara. É isso e até o que compõe cada um. Então, quem já ouviu falar de PLC, quem já ouviu falar de encoder, quem já ouviu falar de sensor, automação industrial, o que o conceito. Né, e a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre cada um desses pontos e discutir bastante. Esse é o nosso objetivo de ir descascando esse abacaxi. Queria agradecer a atenção de vocês, a participação de vocês. Não esqueça de comentar o vídeo, deixar o like, se inscrever, olhar o nosso Instagram, o TikTok e até a próxima, pessoal. Pessoal, vem com a gente descascar esse abacaxi, vamos discutir tecnologia. Lembra, se você é curioso, se você é especialista, ajuda a gente, vamos participar, que a ideia é essa, vamos levar a tecnologia para todo lugar e discutir sempre. Valeu? Isso aí. Um abração, pessoal. Até a próxima. Obrigado.